O programa Saber Direito desta semana é com o professor Tiago Carnim e o curso sobre Direito Constitucional. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, está começando mais um Saber Direito, um programa da TV Justiça. Eu me chamo Tiago Carnim, sou assessor do Ministério Público do Estado de Rondônia e professor de Direito Constitucional em alguns cursos preparatórios para concursos públicos e exame da OAB. O nosso tema de hoje é controle estadual de constitucionalidade. Gente, esse é um tema bem interessante, porque o controle de constitucionalidade é um tema, assim, muito recorrente, inclusive em provas, dentro do direito constitucional. É um tema, assim, que os alunos geralmente têm bastante dificuldade, porque realmente é um tema, assim, com muitas particularidades, muitas peculiaridades, muitos detalhes. Só que o nosso curso, ele não vai tratar de todo o controle de constitucionalidade. Nós vamos trabalhar especificamente o controle de constitucionalidade no âmbito dos estados, tendo como referência a Constituição Estadual. Então, dessa forma, o nosso curso ele ficou dividido em 5 aulas. Na nossa primeira aula, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós não vamos trabalhar exatamente controle de constitucionalidade na primeira aula. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos entender um pouquinho melhor de onde que vem esse poder que os estados têm para poder se organizar e elaborar as suas constituições estaduais. Então, esta primeira aula, ela vai trabalhar o chamado poder constituinte derivado decorrente. Esse poder, né, que os estados têm de auto-organização, elaborando as suas constituições estaduais. No caso do Distrito Federal, também se manifesta por meio da sua lei orgânica distrital. Já na segunda aula, aí sim, na segunda aula, nós começamos a entrar no assunto controle de constitucionalidade propriamente dito. Só que antes de começar a trabalhar o controle estadual, nessa segunda aula eu vou precisar trazer primeiro alguns conceitos iniciais, alguns conceitos básicos, alguns institutos de controle, os tipos de constitucionalidade, como que ele se manifesta, as formas como que ele se apresenta, principalmente, claro, dentro do direito brasileiro. Na nossa terceira aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar a ação direta de inconstitucionalidade, aquela que está prevista lá na Constituição também como uma das competências do Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, inciso 1º da nossa Carta Magna. Claro que nós não vamos esgotar o assunto, a ação direta de inconstitucionalidade, porque o objetivo é trabalhar isso dentro dos estados. Só que nós também temos uma espécie de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito dos estados, que é a chamada ADIM estadual ou ainda representação de inconstitucionalidade. E, basicamente, os grandes conceitos que nós temos da ADIM federal, nós pegamos emprestados também lá na ADIM estadual. Então, é necessário primeiro que nós estudemos a ADIM, né, a ADI, como queiram, a ação direta de inconstitucionalidade, para depois, aí sim, com esses conceitos, a partir da nossa quarta aula, a gente começa já a entrar no controle estadual propriamente dito. Então, nosso quarto encontro, nossa quarta aula, a gente já começa a falar de controle estadual, de constitucionalidade, só que essa quarta aula, ela vai dar um pouquinho mais de foco no controle difuso, aquele controle que pode ser feito por qualquer magistrado. Então, como é que funciona o controle concentrado no âmbito dos estados, exercido pelos juízes de direito, pelos desembargadores dos tribunais de justiça, o que acontece quando no meio do processo aparece um incidente em que os julgadores vão ser instados a se manifestar se uma lei ela é de fato constitucional ou não. Tudo isso nós vamos trabalhar. Na nossa última aula, aí sim, na aula 5, a gente já trabalha o controle concentrado em si. Né? O controle concentrado, quando nós temos uma ação específica do controle, com o objetivo de declarar uma lei inconstitucional em face da Constituição dos Estados. Então, esse é o nosso programa. Então, vamos começar. Primeira aula, poder constituinte derivado decorrente. Olha só, gente. Claro que não tem como falar do poder decorrente antes de falar do poder constituinte como um todo.
precisamos trabalhar aqui alguns conceitos básicos de poder constituinte inicialmente. Então, olha só, o poder constituinte é aquele poder que um Estado tem, né, de se autoafirmar na esfera jurídica. Então, a possibilidade da criação de uma nova Constituição é manifestação do chamado poder constituinte. Ou ainda, a possibilidade que um Estado tem de alterar a sua Constituição também é manifestação do poder constituinte. Então, esse conceito inicial que nos traz, por exemplo, o professor Paulo Bonavides. O professor Paulo Bonavides, ele diz, olha, o poder constituinte é o centro político das decisões. E como fruto desse centro político das decisões, o que vai acontecer? Existe a possibilidade, claro, de um povo, de uma nação, de um Estado, poder elaborar, promulgar a sua Constituição, ou ainda, em situações de transição, ela pode alterar esse texto, ela pode fazer uma reforma desse texto. Tudo isso é manifestação do chamado poder constituinte. Então, numa ideia inicial, segundo o professor Paulo Bonavides, o poder constituinte ele é o centro político dessas decisões. Só que tem uma coisa, esse centro político de decisões, ele sempre existiu. Historicamente, o poder constituinte ele sempre existiu. O grande problema é que ao longo de muitos séculos, esse poder constituinte, esse controle, esse centro político, ele esteve sempre nas mãos de poucas pessoas. Nós temos aí vários exemplos ao longo da história em que realmente as tomadas das decisões políticas eram feitas por uma minoria. E o povo, né, se sujeitava às decisões dessa minoria. A ideia de poder constituinte mesmo, ela vai aparecer em meados do século XVIII, XVII, XVIII mais ou menos, com um grande manifesto chamado O que é o Terceiro Estado, escrito pelo Abade de Sieyès. Foi uma teoria que aparece exatamente para criticar, né? É uma teoria que aparece como uma restauração política na França nessa situação que aconteceu um pouquinho antes da Revolução Francesa. O Abade de Sieyès escreveu essa obra, o que é o Terceiro Estado, e ele fez um estudo da sociedade francesa da seguinte forma. Olha só o que o Abade de Sieyès falou. Ele disse assim, bom, a sociedade francesa, o Estado francês, vamos dizer assim, ele é constituído por alguns estamentos, ou estados, né? Então, basicamente, nós temos 3 grandes estados ou 3 grandes estamentos. Nós temos o primeiro estado, que é representado pelo clero, pela igreja. Temos um segundo estado, que é representado pela nobreza. E o terceiro estado, que é o povão, né? A plebe, o povo mesmo. Muito bem, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Qual que era o grande problema? O primeiro estado representava o quê? Quase nada da população, né? O clero dava o quê? 0,5% da população. Segundo estado, um pouquinho mais, mas também, assim, numa margem quase que insignificante. O segundo estado, ele basicamente tinha o quê? 1,5%, reunia mais ou menos 1,5% da população. Já o terceiro estado, aí sim, é onde que havia a concentração da população em si. Então, vejam, mais ou menos uns 2%, mais ou menos, né? Vamos fazer um cálculo aqui bem superficial. Mais ou menos, uns 2% da população compreendia o primeiro e o segundo estado. Só que quem tomava as decisões? O primeiro e o segundo estado. Então, vejam, foi isso que o Abade de Sieyès falou, não, isso não pode acontecer. As decisões políticas devem ser tomadas por todo o Estado, e de preferência na proporção da parcela que representa a nação. Exatamente por isso, porque o poder constituinte, foi a primeira vez que nós tivemos essa expressão, poder constituinte, o poder constituinte, a titularidade do poder é da nação. Então, ele tem que ser exercido por quem representa a nação. Então, essa teoria, essa terminologia de poder constituinte, ela veio desenvolvida pela Abade de Sieyès, e aí ela inspirou, alguns anos depois, a Constituição Francesa de 1791. Então, a ideia inicial de poder constituinte é basicamente essa. Mas olha só, gente, como que o poder constituinte ele vai se manifestar?
professor Ivo Dantas, ele dá um conceito muito interessante, que é o chamado hiato constitucional, né? O hiato seria aquele buraco, aquela lacuna. Como assim esse buraco, essa lacuna? Esse ato constitucional é aquele momento em que o texto da Constituição, o conteúdo da Constituição, ele não condiz, existe um choque do texto da Constituição com a realidade. A realidade social é diferente daquilo que nós vimos no texto. Texto da Constituição e a prática não batem, eles não falam a mesma coisa. Então, diante dessa lacuna, diante deste momento que nós chamamos de hiato constitucional, alguns fenômenos podem acontecer para resolver essa lacuna. E esses fenômenos que podem acontecer podem ser assim dos mais agradáveis até os mais desagradáveis, como por exemplo um golpe militar, um hiato autoritário pode acontecer, pode acontecer assim uma revolução um pouco mais agressiva, uma revolução um pouco mais física e por meio de um poder autoritário haver a manifestação de um poder constituinte autoritário. Ou podemos também ter a hipótese de uma reforma na Constituição, uma alteração no texto para quê? Exatamente para poder adaptar o texto da Constituição à nova realidade. O conteúdo social, econômico, político está se alterando e a Constituição faz o quê? Ela tenta se adequar também. Uma outra possibilidade, um outro fenômeno que acontece durante esse ato constitucional é a chamada mutação constitucional. Essa mutação constitucional, ela também é conhecida como poder constituinte difuso e ela é trabalhada pelos autores da seguinte forma, isso é muito utilizado pelo Poder Judiciário principalmente, sobretudo o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. A mutação constitucional, ela é uma mudança, sim, da Constituição, mas ela não é uma mudança formal. Numa mutação constitucional, o que acontece? O texto da Constituição, ele permanece exatamente o mesmo. A sociedade mudou, os valores mudaram, mas o texto não foi alterado. O Congresso não teve a preocupação em alterar o texto, em adaptar o texto da Constituição com essa nova realidade. Então, o que vai acontecer? Paulatinamente, progressivamente, o significado que o texto da Constituição ele tem, ele vai mudar. A interpretação da Constituição ela vai mudar. Então, a mutação constitucional é isso. É a mudança da Constituição, sim, mas no seu sentido. O seu significado ele vai ser alterado. Claro que vários órgãos podem fazer isso, mas principalmente o Poder Judiciário ele é o principal responsável por essa manifestação da chamada mutação constitucional. Tá? Muito bem. Já vimos a mutação constitucional, o poder de reforma, inclusive até o chamado hiato que é feito de forma autoritária. Mas o que importa mesmo para a gente é uma outra forma de manifestação quando acontece essa lacuna, esse ato constitucional, que é exatamente o estabelecimento de uma nova Constituição, a chamada manifestação do poder constituinte originário. Num Estado democrático, quando isso acontece, nós estaremos diante do chamado momento constituinte, que foi o que aconteceu com o Brasil a partir mais ou menos de 1985, ali, com o final do regime militar, com a retomada, com o processo de redemocratização no país, nós estávamos diante de um momento constituinte. Esse momento constituinte, ele é propício para quê? Exatamente para a manifestação de, geralmente, num país democrático, uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, foi formada uma Assembleia Nacional Constituinte. Esta Assembleia Nacional Constituinte, ela é composta por representantes eleitos do povo. E esses parlamentares, esses membros da Assembleia Nacional Constituinte foram responsáveis exatamente pela elaboração da nossa Constituição, pela elaboração da Carta Magna de 1988. Bom, gente, com relação a esse ato constitucional, eram essas as considerações que eu tinha para fazer. Agora, uma outra coisa importante ainda dentro do conceito de poder constituinte diz respeito à sua titularidade. Lembra que eu falei para vocês com relação ao manifesto da